tarde a todos, são 2h30 da tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Cris Flores. Boa tarde, Thiago Pascoaloto. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, plateia maravilhosa. E da Léo Dias TV, Alexia Alcantarino. Boa tarde, Léo. Muito boa tarde. Olha, programa, vamos começar falando sobre a chuva. Nossa. Que chuvarada. Que frio está em São Paulo. Tamo no verão ou não tamo? Quase. Ai, meu Deus. Mas não parece. Não parece, não. Na manhã dessa quarta-feira, mais de 46 mil domicílios na Grande São Paulo permanecem sem energia elétrica. Olha a dor de cabeça. A interrupção no fornecimento é consequência das fortes chuvas que atingiram a região na terça-feira, ocorrendo apenas 8 dias após o temporal causado por um ciclone extratropical que deixou milhões de pessoas sem luz e gerou um apagão de até 5 dias em diversas áreas. As cenas são terríveis. Vamos lá com a Regina Dourado, ao vivo, direto da redação daqui da Band. Regina, seja bem-vinda, meu amor. Saudade. Oi, Léo. Saudade de você também. Boa tarde pra você e pra toda a equipe. Boa tarde, que situação, hein, que a gente está olhando em relação às chuvas, em relação a prejuízos que a gente ainda estava contabilizando por conta do apagão recente, né? Sim. Então ainda não deu tempo nem de contar esses prejuízos e agora a gente já enfrentando novos prejuízos com os temporais. A gente está acompanhando imagens aí, né, do alagamento na cidade de São Paulo, mas não é só a capital que sofre não, viu, Léo? Guarulhos também, a gente até desde ontem acompanhando ali a procura por um homem que sumiu, infelizmente, ainda está sendo procurado. E também no litoral norte enfrentando muitos prejuízos por conta da chuva. Eu percebi que hoje os trens também estavam operando lentamente, né? Por conta justamente do alagamento, né? E depois também eu queria que você trouxesse, Regina, pra gente sobre a região serrana do Rio de Janeiro. Eu fiquei muito preocupado com as imagens que eu vi de Petrópolis, a cidade imperial. Mais uma vez sofrendo com as consequências das chuvas. Era um rio de uma rua que transformou-se num rio. Me avisa aí, direção, quando aparecerem as imagens de Petrópolis. Essas aí, né? Isso é Petrópolis, né, Regina? É isso mesmo, Léo. É triste, né? Porque todo ano a gente fala da mesma coisa, né? Dessa situação ali no Rio de Janeiro, da região serrana. Hoje de manhã, inclusive, ali nas entradas do Bora Brasil, nós ouvimos moradores que disseram que sofrem com o mesmo problema há 40 anos. Imagina você, há 40 anos, ter que todo ano comprar móveis novos. Olha isso. Muitas vezes são pessoas que não têm condições, né? De deixar ali a casa. Olha só essa imagem. Olha esse carro. Sendo engolido, né? Mostra lá de novo, direção, por favor. Olha lá. Olha o carro sendo engolido. É assustador, né, gente? Assustador. A força da água a gente não calcula, por isso é tão perigoso, né, Regina? Porque às vezes você tá no meio ali da chuva, começa a subir a água, você fala, não, acho que dá pra passar Não, o e carro. você depois de certo tempo, você não sabe onde você tá. Não sabe. Não sabe onde o carro está, se na rua ou num córrego. Exato. Que tudo se transformou na mesma coisa. Exato, e a água é forte, ela leva mesmo, ela carrega. E nessa região, né, Regina, a gente tem cachoeiras também. Tem imagens até circulando nas redes sociais da cachoeira com um forte volume de água e ela vai levando com aquela força toda e vai arrastando cidade adentro, né, Regina? É isso mesmo, Cris. Muito bem lembrado, viu, por você e pelo Léo. Por isso que é importante, nesse momento, a gente seguir exatamente ali o que pede a Defesa Civil do Estado. Evitar áreas com risco de desabamento, de deslizamento. Está sendo montado ali um comitê, até o próprio governador do Estado, Cláudio Castro, falou dessa força-tarefa que está sendo feita em relação a aulas que foram suspensas, atendimento para a população, porque realmente está complicado e ainda tem previsão de mais chuva. Então, ou seja, não vai dar tempo do solo secar, não vai dar tempo de contar esses prejuízos. Então, agora é aquela hora de respirar fundo. A gente sabe que não é fácil conquistar a casa, conquistar o carro, mas nesse momento a vida é que importa mais, né? Então, de fato, evitar essas áreas. Então a gente acompanhando essas imagens ali de Petrópolis, no Rio de Janeiro, região serrana, mas a gente traz números também importantes em São Paulo, porque até o momento a gente já tem o registro de 7 mortos. Nossa. Isso em decorrência das chuvas, só nesse período, viu, Léo?
Esse período agora, até hoje é dia 17, né, se eu não me engano, de dezembro. Então, só nesse período a gente já registrando 7 mortes, inclusive 2 mortes que foram confirmadas ontem no litoral norte, Ilhabela. Ilhabela que é tão linda, né, mas nesse momento também está sofrendo com a questão das chuvas. Para vocês terem ideia, choveu em 3 horas, o que era esperado para 3 semanas. A gente está falando de um volume muito intenso. Então, teve um homem que morreu por conta do desabamento do muro, que infelizmente acabou caindo em cima desse idoso de 78 anos. E um outro homem acabou sendo levado pela correnteza e também, infelizmente, acabou não resistindo. Porque isso acontece também, né, Regina? Infelizmente, você pode ser levado pela água, mas você pode estar ali, dentro da sua própria casa e o muro cair, né? Não foi o caso dele, mas você pode estar dentro da sua casa e a sua casa cair. Porque a gente vê que são áreas onde, infelizmente, não deveria se ter casas, mas não tem como, a população precisa, né, morar em algum lugar e sem condição financeira para morar nos centros, onde as casas são construídas com autorização, você acaba indo para essas áreas de maior risco, né? Se você não tem a oportunidade, a condição financeira de ir para outro lugar, você vai morar em área de risco. Essa é a tristeza. Então, as pessoas já não têm condição, já não têm a casa adequada e, como a Regina estava dizendo, todo ano tem que trocar móveis, eletrodomésticos, se endividar e aí você realmente não vai conseguir comprar uma casa nova nunca. É impressionante, hein? É impressionante. Alexia, você quer entrar na conversa aqui também, Alexia? Vamos, Léo. Eu fiquei muito impressionada com as imagens de Petrópolis, porque como vocês comentaram, todo ano é um local que sofre com as chuvas, com os deslizamentos de terra e os carros estão sendo arrastados e completamente submersos. Eu conversei hoje com amigos, familiares no Rio, eles até alertaram que a chuva já teve uma chuva muito forte, agora no final da tarde deu uma amenizada, mas chove e retorna. Então, todos precisam ficar atentos nesse momento, se resguardar. Inclusive, hoje lá no Rio de Janeiro acontece um grande show, que é o show do Roberto Carlos. Nossa equipe checou para saber como ia ficar o andamento desse show. A princípio, segue confirmado. Olha, eu estou aqui com o boletim meteorológico da Prefeitura de Petrópolis. Petrópolis. Exatamente. Então, hoje, agora à tarde e noite, chuva moderada forte, vento moderada forte, ou seja, a situação continua. E amanhã permanece chuva fraca a moderada e vento fraco e moderado. Amanhã melhora um pouco, mas continua a chuva, ou seja, a tendência é piorar a situação, porque essa água não baixa com facilidade, né, Regina? Esse é o problema. Essa é a questão, né, Cris? Porque demora para essa água baixar e é um volume muito intenso, né? Ou seja, a cidade não está suportando e ainda chove mais. Lembrando que a Prefeitura de Petrópolis, então, suspendeu as aulas da rede municipal da educação por conta dessas fortes chuvas que atingem a cidade. Então, aulas suspensas. E a gente também traz mais detalhes, olhando um pouco mais para o Rio de Janeiro, para a região ali do Zona Oeste, Campo Grande. Para vocês terem ideia até da situação, 20 passageiros de um ônibus precisaram ser resgatados depois que o veículo ficou submerso. Você imagina o desespero. Nossa, 20 passageiros que foram resgatados porque o ônibus ficou submerso. Então a gente também de olho, até porque o governador Cláudio Castro, como eu disse no início, ele acionou o comitê de chuvas depois desses temporais, até para a gente entender se terão novas medidas, né, a fim de proteger a população, porque vem mais chuva, né? E como a gente bem disse, o solo ainda segue encharcado, não deu tempo de baixar toda essa água.